Bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Introdução ao LaTeX, atividade vinculada à 20ª semana da Matemática, 10ª semana da Estatística e 9ª Amostra IC. Meu nome é Alessandro e falarei nessa videoaula sobre elaboração de monografias utilizando o LaTeX. Pessoal, como sempre gosto de reiterar, tá? Entre sempre em contato com os professores da equipe, tá? Com os professores Felipe, Germano, Gustavo e Rodolfo para tirarem suas dúvidas, ok? Postem sempre as suas dúvidas lá no Moodle, tá? Não fiquem com medo de perguntar, não. Qualquer que seja a dúvida, entre em contato com os professores postando as dúvidas lá nos fóruns, tá? Que consta lá no Moodle, ok, pessoal? Bom, vamos lá. Sobre elaboração de monografias. Pessoal, o que será apresentado aqui serve tanto para monografias de graduação, tá bom? Dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros, relatórios técnicos e assim vai, tá? É claro que para poder fazer uma tese ou um livro, tá, até mesmo dissertação, determinadas adaptações dependendo das exigências, tá bom? Das regras, das normas utilizadas pela unidade acadêmica, né, ao qual vocês estiverem vinculados, vocês vão ter que fazer algumas adaptações, tá? Mas basicamente inserção de comandos, tá? Inserção de alguma página com alguma característica específica. Mas o que eu irei ensinar aqui já vai ser isso aqui é a base, e com essa base vocês vão conseguir fazer qualquer obra, vamos colocar assim, qualquer obra literária, tá certo? Associado à área a qual vocês estão vinculados, tá? A área do conhecimento a qual vocês estão vinculados, ok? Vamos lá. Para poder fazer uma monografia, tá? Fazer um livro, uma dissertação, tese, é importante fazer o seguinte: crie uma pasta, tá bom? Uma pasta do projeto, ok? Da obra. Então, por exemplo, se você vai fazer uma monografia de graduação, crie uma pasta chamada monografia, ou chama a pasta projeto monografia, tá certo? Dentro dessa pasta, vocês vão colocar tudo associado à obra, ok? Ali vocês vão colocar tudo associado à obra, tudo. Vai estar tudo concentrado ali, tá? Ou seja, tem que ser algo organizado. Tudo vai ter que estar concentrado ali, tá bom? E dentro dessa pasta, ela necessariamente deverá conter alguns arquivos, tá bom? Bom, esse aqui é um modelo, né, a ser seguido e vai resolver para aquilo que vocês precisam fazer, tá bom? Então, dentro dessa pasta, deverá ter um arquivo principal.tec. Esse arquivo, pessoal, ele vai conter, é ele que vai controlar todo o processo de compilação. Por quê? Ali dentro dele ali vai ter a declaração do tipo de documento, tá? É lá que você vai carregar o arquivo de estilo, né? Lembrando que o arquivo de estilo ele contém os pacotes do LaTeX, contém as configurações das páginas, comandos, determinadas configurações que vocês já aprenderam nas videoaulas anteriores, tá certo? Tá? E também agora aqui no caso da monografia, a gente vai também colocar alguns comandos, a gente vai acrescentar alguns pacotes no arquivo de estilo que você já tem, tá? São arquivos necessários, tá bom? E também no arquivo principal que você vai colocar os comandos para inserção do sumário, inserção da lista de figuras, da lista de tabelas. É lá que você vai carregar o comando que vai permitir vocês definir o estilo das páginas, ou seja, o que vai ter no cabeçalho, no rodapé, a numeração das páginas, ok? É lá que vocês vão também
inserir os capítulos, tá certo? Porque os capítulos eles deverão ficar em arquivos separados, tá, do arquivo principal, ok? E aqui nesse caso vale chamar a atenção do seguinte, tá? É, é importante que vocês criem uma pasta, ou seja, que uma pasta dentro da pasta monografia com cada um dos capítulos, tá certo? Se a sua obra tem 4 capítulos, então você vai colocar lá os arquivos, as pastas, né? Os diretórios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Se o seu trabalho for ter apêndices, então crie uma pasta chamada apêndice 1, tá? Uma pasta apêndice 2, é uma pasta para cada apêndice, tá certo? Tá? E uma observação que eu já faço aqui, já adiantando, tudo que for associado ao capítulo 1 vai ter que estar lá dentro. Figuras, tabelas, vai ter que estar tudo lá dentro. Tá certo? Porque em algumas situações, por exemplo, tem algumas pessoas colocam as tabelas em arquivos separados, em arquivos .tex separados, tá certo? Não escreve dentro do capítulo, tá? Por exemplo, aqui no capítulo 1, quando chegar a hora, lá vai ter o arquivo capítulo 1.tec, tá? Que é o conteúdo do capítulo. Mas dentro daquele capítulo 1.tec vai ter o quê? Ali vai ter chamada de gráfico, ali vai ter chamada de tabela, ali vai ter inserção de figuras, tá bom? E assim vai. A mesma coisa vai acontecer com cada um dos outros capítulos. Então, tudo que for associado ao capítulo deverá ficar lá dentro, tá? A mesma coisa vale para os apêndices, ok? Lá dentro dessa pasta monografia vai ter que ter também uma pasta com os agradecimentos, né? E normalmente toda obra os autores agradecem, né, a todos aqueles que estiveram envolvidos na elaboração da obra, né, ou que apoiaram, né, o autor da obra. Tá? Isso aqui é muito comum. Isso aqui vale para monografia, dissertação, tese, livro. Tá? Relatório técnico também. Às vezes aquele relatório técnico está associado a algum projeto de alguma empresa, né, e essa empresa financiou, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto ao qual aquele relatório técnico está vinculado. Então, às vezes o autor quer agradecer a empresa que apoiou, né? Então, assim vai. Também vale agradecer a instituição, né, que também apoiou, assim vai, ok? Aí você tem também, né, o resumo em português. Geralmente trabalhos acadêmicos têm isso, tá? Um resumo em português. Tem também um resumo em inglês, ok? Tem também um resumo em inglês. É muito comum isso aqui, né? Trabalhos acadêmicos. O arquivo com as referências bibliográficas, o arquivo .bib, .bib, também vai ter que estar lá dentro, tá? E uma pasta com os logos. Por que isso aqui? Algumas instituições acadêmicas, tá, e também editoras, eles têm logos que são colocados nos trabalhos associados à instituição acadêmica ou também a empresas, né? Porque tem empresas que utilizam a LaTeX para poder fazer os seus relatórios, né? Isso pode acontecer, tá bom? Editoras, né? Então, e esses logos precisam, que são figuras, eles precisam ser inseridos no texto. Então a gente coloca todos os logos dentro de um diretório. E aí na hora de poder inserir, vai lá e chama a figura que está lá dentro. Ok? Então, com isso aqui, pessoal, vocês vão ter uma pasta organizada, bem organizada, tá certo? Para poder desenvolver o trabalho. Vamos lá, vamos adiante. Pessoal, então agora aqui é o seguinte, eu vou passar algumas observações importantes. Tá, isso aqui é coisa que eu já falei anteriormente, né? O arquivo principal.tec controla todo o processo de elaboração da obra. E nesse arquivo, o quê? 2 pontos.
Ocorre o carregamento do arquivo de estilo, que eu já falei, né? São inseridos comandos para inserção do sumário, lista de figuras, lista de tabelas, referências bibliográficas. Tá? Tem também os comandos para inserção do que? Dos agradecimentos, dos resumos, né? A inserção dos capítulos, tá? E dos apêndices. Tá certo? Lá também ocorre o carregamento, né, das configurações com relação à formatação dos cabeçalhos, né, que é o que aparece no topo da página. Né? Por exemplo, aqui, ó, se você olhar aqui esse slide, aqui em cima nós temos o cabeçalho, que aparece o curso de introdução ao LaTeX, e o evento, né? A 20ª semana da matemática, a 10ª semana da estatística, e nona amostra IC. E aqui tem também o rodapé, né? Que está assim, UFO-FAMAT, né? Que é a sigla no acrônimo da UFO, né? Universidade Federal de Uberlândia. A unidade acadêmica, Faculdade de Matemática, FAMAT. E de cá a numeração da página. Tá? Então, para poder fazer isso aqui, eu tive que criar um comando lá, né? Tem um pacote para esse fim, que permitiu criar esse cabeçalho. Tá? O cabeçalho e o rodapé. Tá bom? Aquilo que vem chamando atenção. A organização é fundamental. A pasta de cada capítulo, e também vale a mesma coisa para os apêndices, né? Deve conter tudo que for associado ao mesmo. Tá? Outra coisa, pessoal, isso aqui é importante, é muito importante. Ó, cuidados que vocês têm que ter. Normalmente, obras associadas mais à área técnica, que envolve fórmulas, tabelas, figuras, elas precisam serem referenciadas ao longo do texto. Tá? Para referenciar, lá vocês já viram, já ensinei isso. É necessário criar uma chave, criar um rótulo, lá com aquele comando /label. Tá? Isso já ensinei vocês. Para equações, figuras e tabelas. Tá? E também as referências bibliográficas, ela tem as suas chaves, né? Cada referência ela tem uma chave de chamada. Vocês têm que criar uma regra para nomear as equações. Tá? Por exemplo, se for uma equação que está dentro do capítulo 1, aí você coloca lá na equação, na hora de criar o rótulo, /label, aí entre chaves escreva assim, cap1, dois pontos, aí você põe o nome para a equação. Tá? Eu vou mostrar isso depois para vocês. Tá? Ou seja, tudo que for... Essa aqui é uma regra, tá? Você pode criar a sua, mas essa aqui é uma regra. Tudo que for associado ao capítulo 1 vai ter que ter no rótulo um cap1. Tá? Tudo que for associado ao capítulo 1 vai ter que estar lá um cap1. Dois pontos, aí você coloca alguma coisa que diferencie. Claro que toda equação, o rótulo dela tem que ser diferente. Tá? Porque pode acontecer de você fazer referenciação errada. Vale isso para as equações, para as figuras e tabelas e para as referências bibliográficas. Tá bom? Tomem cuidado com isso. Ok? Então, pessoal, agora nós iremos lá para o Overleaf para construir, tá? Nós vamos construir um modelo de monografia. Tá? Aí preste atenção em cada detalhe. Ok, pessoal? Então vamos agora lá para o Overleaf. Ok, pessoal. Então estamos aqui no Overleaf. O que a gente vai fazer agora? Tá? Então a gente vai criar um projeto. Tá certo? Nós iremos criar um projeto. De que forma? Olha, lá em cima, aqui vocês vão ver uma setinha lá em cima, tá? Ao lado do menu, clique nele. O que vai acontecer? Você volta no Overleaf para a área de criação de projetos. Tá certo? Aí o que vai ser feito aqui? Aqui eu vou criar um projeto. Que vai ser um projeto em branco. Qual vai ser o nome dele? Monografia. Tá? Eu chamo ele aqui de monografia. Tá bom? Então esse aqui vai ser o meu
meu projeto, tá? Deixa eu colocar aqui em monografia, colocar em letras maiúsculas, ok? Monografia. Então, criei monografia. Então, esse aqui é meu projeto. Claro que ele sempre vai colocar isso aqui, né? Que é um texto base para poder dar início, né? Aqui nós iremos chamar, a gente vai renomear, chamar isso aqui de principal. Lembra que eu falei lá? É aqui que tudo vai ser controlado, tá certo? Então o que nós vamos começar aqui nessa parte, né? A gente vai colocar aquele modelo que nós já temos, tá bom? Da última aula, ok? Então, eu vou pegar esse modelo aqui da última aula, colocar, claro, e apagar o que eu não vou utilizar. Coloquei. Então agora eu vou apagar tudo aqui que eu não for utilizar, certo? Então a gente vai fazer aqui nós iremos tirar toda essa parte daqui para baixo. Ok. Tudo bem, estamos agora aqui sem nada, né, para poder colocar. Então a gente vai começar a fazer aqui algumas modificações. Que modificação que é essa? Tá? Então aqui a gente vai ao invés de usar article, a gente vai usar report, certo? Ali a gente vai começar a usar report, tá? Vamos mudar aqui o título, né? Vamos criar aqui um título fictício, né? Como teste, resolução numérica de equações diferenciais com soluções descontínuas, tá? Esse título aqui a gente vai mexer nele, tá? A gente vai depois, eu vou ensinar vocês a criar uma página customizada de capa, ok? Vamos ver como é que fica isso aqui. Estou compilando. Ele está apresentando aqui alguns erros. Vamos ver que erro que é esse. Ah, sim, né? Tá faltando o quê? Colocar o arquivo de estilo, né? Porque aqui estou pedindo arquivo de estilo, sendo que eu não inseri, né? Então, vamos lá fazer isso, tá? Então aqui eu vou criar um arquivo estilo, que é o mesmo que nós estamos utilizando até então, né? Eu criei o arquivo. Agora eu vou pegar esse arquivo e vou colar ali. Tá bom? É o mesmo arquivo que que nós já estamos trabalhando desde o começo do curso. Tá? E um detalhe importante que ficou faltando é definir o arquivo principal como sendo aquele que vai ter que ser sempre compilado. Como é que eu faço isso? Eu vou lá em menu e aqui eu vou indicar, ó, já está marcado ele, né? Documento principal tech, então não precisa fazer nada. Ok, então agora vamos compilar para ver como é que fica. Ok, então tá aí a nossa capa, tá? Como eu falei, essa capa depois a gente vai mexer, tá certo? Essa capa aqui depois a gente vai, nós iremos mexer nela, tá certo? Então, a gente vai fazer uma coisa agora, tá? Vai ter refinamento, ajustes, tá bom? A primeira parte a gente vai fazer a coisa mais de ir jogando as informações, tá? Depois vamos fazer os ajustes finos, ok, pessoal? Vamos lá. Então, uma das coisas que nós iremos fazer aqui agora, tá? Uma das coisas que nós iremos fazer é começar a preparação, por exemplo, para é, o tipo de espaçamento, ok? Para o tipo de espaçamento.
Então, a gente vai considerar o espaçamento, o e-mail como está aqui já definido, então não tem o que fazer, né? Então eu vou aproveitar aqui, ó, fazer algo aqui bem organizado, né? Coloca aqui definição do o espaçamento entre linhas, tá? Até então aqui não tem nada demais, ok? Certo. Então, qual é o próximo passo agora? A gente vai dizer o tipo, nós iremos inserir, né, os arquivos com os agradecimentos, resumo em português, resumo em inglês, tá certo? Como é que a gente faz isso? Ó, é como eu vou mostrar aqui, tá? Então, vou colocar aqui, como eu falei, sempre fazendo de forma assim organizada para que vocês tenham uma base, né? Inserção do arquivo tech com os agradecimentos. Então, isso aqui vai estar no arquivo agradecimentos que nós já vamos criar, tá? E depois vai ter um então agora aqui text, agora vem a inserção do arquivo tech com o resumo em português. Depois aqui virá a inserção do arquivo tech com o resumo em inglês. Okay? Bom, então nós vamos criar agora lá esses arquivos, tá? Para poder fazer esses arquivos, nós vamos utilizar um pacote auxiliar que é o Lipsum, tá bom? Porque é só para poder. Lembra que eu falei que o Lipsum ele auxilia na editoração, nos testes de prova, né? Para você poder ver como é que vai ficar a aparência do documento, né? Então nós vamos utilizar isso aqui, ok? Então vamos lá, vamos criar o arquivo agradecimentos, tá? Lá no file name. Então vou chamar ele aqui agradecimento, ou agradecimentos, ok, como está aqui. Eu já vou criar também os outros, tá? Eu já vou criando aqui os outros. Agradecimentos. Aí nós já vamos criar aqui o arquivo que é o resumo, tá? Que ele vai estar em português. Está sendo criado aqui, ó, resumo em português. E vamos criar também o resumo em inglês. Tá? Então vamos lá nos agradecimentos. Pessoal, é o seguinte, os agradecimentos a gente coloca, como agora a gente colocou, porque artigo, a divisão do artigo é em seções, né? Agora, relatório técnico, que é report, é porque uma dissertação é um relatório técnico, né? É como se fosse, né? Como se for, pode ser assim, alguns consideram isso, tá? Então, a gente vai usar a classe report para poder fazer a monografia. Só que ele não vai ser numerado, tá? Aqui, eu vou escrever aqui agradecimentos. E aqui eu vou colocar o pacote Lipsum para poder inserir um texto, que é só para a gente poder fazer um teste, né? Ok? Então vamos ver agora. Vamos aqui no principal. Eu vou comentar aqui o resumo em português e o resumo em inglês.
uma coisa que eu não falei para vocês, o input ele serve para você inserir arquivos, arquivos, tá? Dentro do documento principal. Então, quando coloca esse input, ele vai colocar o arquivo agradecimentos.tec aqui, tá certo? Ele vai colocar aqui, tá? Como eu comentei os outros, vamos ver o que vai acontecer. Estou compilando. Ok, compilou. Vamos ver se está aparecendo aqui, ó. Tá? Olha o que aconteceu. Tá vendo que ele colocou capítulo 1? Só que agradecimentos você não coloca capítulo. Ele não é um capítulo. Tá certo? Ele não é um capítulo. Então o que você faz? Vamos lá no arquivo agradecimentos. É só colocar aqui na frente, logo após o chapter, colocar o asterisco. Ao colocar asterisco, tá? Eu vou recompilar. Pronto. Não aparece mais. Tá? Aí vai aparecer só agradecimentos. Tá? Porque ele não é o capítulo do trabalho. Tá certo? E tem um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo que está aparecendo em arábico, né? O número 1? Normalmente, tá? É, existem páginas que você coloca em romano, tá? É uma norma que o pessoal costuma seguir, né? Coloca em romano. Aí depois, só mesmo lá nas páginas que vai ser referente ao capítulo 1, 2, 3, os apêndices, tá? Aí que você vai e coloca numeração em arábico, tá? Mas aqui algumas páginas iniciais você coloca em romano, tá? Você usa números romanos, certo? Então, vamos agora criar aqui vamos agora lá para o resumo em português. O arquivo resumo em português, barra begin abstract, tá? Aqui você vai colocar o texto, né, associado ao. Aqui você vai colocar o texto associado ao seu abstract. Vamos colocar só o parágrafo aqui, tá? Eu não coloquei, vou voltar aqui para colocar, eu acho importante para vocês terem como uma forma, como uma base para os estudos, comentário lá, né? Acho importante isso. Tinha colocado. Essa aqui são arquivo com os agradecimentos. Ok? Agora aqui, eu vou agora lá no resumo em português, né? Arquivo com resumo em português. Aí eu vou copiar isso aqui para já montar o inglês. Aí vou fazer daqui a pouco uma observação, tá? Vou fazer aqui uma mudança, acho que vai ficar melhor. De forma mais simples. Aqui eu vou colocar só isso aqui, ó. Resumo em inglês. Resumo em português. Aqui só coloca mesmo agradecimentos. Opa. Tá? Para você indicar o que é cada arquivo, né? Ok. Bom, aí vamos lá. Agora eu vou lá no principal, né? Aqui está comentado. Eu vou fazer o comentário. Vamos compilar para ver como é que fica. Vamos aqui para a próxima página, tá? Então aí aqui agora aparece o resumo, tá bom? Onde você descreve de modo de modo conciso, né? O conteúdo da obra, né? E como no nosso idioma que nós definimos no Babel, pacote Babel é em português do Brasil, aqui vai aparecer resumo. Só que lá embaixo, agora aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo aqui também
no que deveria aparecer em inglês. Aí para poder mudar isso aqui, para poder escrever em inglês abstract, tá? Aí tem um comando que você pode utilizar, tá? Que eu vou aqui, que eu vou colocar aqui agora, tá certo? Então você pode colocar aqui um renew command barra abstract name, tá bom? Aí você escreve aqui em inglês abstract, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, tá vendo? Mudou. Então aqui, ó, tá em português, né? Aparece resumo em português e aqui embaixo tá em inglês, tá? Ok, pessoal? Normalmente as páginas com os resumos elas não são enumeradas, tá? É comum também não fazer a numeração aqui da página, não fazer a numeração da página que tem o agradecimento. É muito comum isso. Tá? Alguns lugares até colocam, mas outros não. Tá bom? A questão, pessoal, é de colocar ou não vai depender das normas definidas pela instituição a qual vocês estão vinculados. Tá? Tem que ver isso. Tem que ver as normas que eles seguem. Tá bom? Aí, para poder fazer adaptação, conhecendo mais aqui como vocês estão aprendendo aqui o LaTeX, vocês vão aprender como fazer isso, tá? Então, para poder tirar esse número que está aqui, ó, tá? Esse número que está aqui, esse 1, a gente faz o seguinte. Vamos lá nos agradecimentos. Logo após os agradecimentos, escreva esse comando aqui, ó. This page style empty. Ou seja, o estilo de página ele está associado ao que vai aparecer lá embaixo, tá? As enumerações que vão aparecer lá embaixo, ok? Então agora eu vou recompilar. Pronto, assumiu. Não tem mais. Tá certo? Então é bom colocar aqui, ó, antes de começar antes do begin documento, tá? Lá no final do pacote de estilo, aconselho a colocar isso. Abre lá o pacote de estilo, bem lá no final de tudo, tá certo? Aqui vocês vão colocar um comando que é o seguinte, que inicialmente você vai colocar as páginas, vou colocar assim, ó, definição inicial do estilo de enumeração, não é só enumeração não, tá? Do estilo, que é o page style, tá? Ou vou colocar simplesmente assim, estilo das páginas. Vou colocar aqui, rodapés. Cabeçalho, barra, rodapés. Cabeçalhos, rodapés. Vocês colocam isso aqui, esse comando. Page style empty. Então, quando você faz isso, você coloca antes do begin documento esse comando, o que vai acontecer? Ele vai subentender que tudo vai ser sem, quer dizer, inicialmente não vai ter numeração nenhuma. Tá? Inicialmente não vai ter numeração nenhuma. Tá? Só que tem um detalhe. Em início de capítulo, você tem que fazer, você tem que definir o estilo de enumeração da formatação dos capítulos. Eu vou chegar lá nesse ponto, tá bom? Então vamos voltar aqui. Ok, tá? Agora a gente vai para o próximo passo, tá bom? O nosso próximo passo é o seguinte, tá? A gente vai agora definir o estilo de numeração dessas páginas iniciais, tá bom? O estilo de enumeração dessas páginas iniciais aí, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó.
você usa esse comando. Eu já vou explicar, tá? Deixa eu pôr aqui o comentário. Estilo das páginas iniciais. Então, page numbering, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a numeração da página seja usando números romanos, tá? E page style plain é o estilo de página, né? Se antes era empty, sem nada, o plain ele faz o quê? O plain é o estilo mais simples que tem. O que ele vai fazer? Ele faz com que no final da página, no centro dela, apareça os números, tá? O número da página, ok? Vamos ver o que vai acontecer aqui quando eu recompilar. Como eu coloquei ali, vocês lembram que eu defini que o agradecimento é um capítulo? E eu falei que aquela página não podia ter numeração nenhuma? Então, não vai aparecer. Página com resumo, ela não é numerada no LaTeX. Tá? Normalmente ela não é numerada. Tá? Mas logo em seguida, tudo que vai vir aqui depois, ele vai ter numeração. E essa numeração ela vai aparecer em romano. Tá? Então podemos até fazer o seguinte aqui para não gerar, para poder não gerar confusão, tá? Vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar essa parte e vou pôr aqui embaixo, tá bom? Então tudo que vai vir aqui para baixo, tá? Agora aqui, pessoal, o que eu vou colocar para poder aparecer? Aqui vai aparecer o sumário, lista de figuras e lista de tabelas. Tá bom? Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Então, o sumário, o comando que você usa para poder aparecer é table of contents. Tá? O comando que vocês usam para poder fazer aparecer é table of contents. Os outros dois, tá? Aí vai ser list of figures e list of tables, tá? Então aqui na frente, o primeiro é sumário, segundo lista de figuras, terceiro lista de tabelas, tá? Nós não colocamos nada ainda, tá? Vou colocar aqui eu vou colocar aqui só para vocês verem um pouco dele funcionando, tá bom? Eu vou colocar aqui um capítulo, mas esse capítulo ele vai vir em outro lugar, tá? Eu vou colocar aqui capítulo introdução. E aqui eu vou colocar para poder aparecer algumas páginas, usando o Lipsum. Olha o que vai acontecer. Ó, isso aqui, ó, tá aparecendo em romano. Não é para aparecer não, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como mexer nisso, tá? Olha, aí aqui seria a página aqui é com sumário, figuras, lista de tabelas. Olha a numeração das páginas, ó, tá aparecendo em romano aqui, tá vendo? Ó, I, 2I, 3I, tá? Não tem lista, não apareceu nada aqui na lista tabela de figuras porque eu não coloquei nenhuma ainda. Mas eu vou colocar para vocês verem funcionando. E agora aqui começa o capítulo. Ó. Capítulo 1, introdução. Aí aparece o texto. Aí vai. Só que a numeração dele está aparecendo como? Desse jeito aqui, ó.
4, tá em romano. Mas não vai ser assim não. Agora aqui é usando algarismos arábicos, tá certo? Enquanto antes você usa, aqui está sendo algarismos romanos, nós vamos usar algarismos arábicos, ok? Então vamos lá. Vocês viram aqui funcionando, né? Então agora a gente vai definir. Então agora aqui a gente vai definir, tá? O estilo das páginas, tá certo? Vamos colocar primeiramente, depois eu vou melhorar isso para vocês poderem ver como funciona. Vamos considerar aqui esse comando que eu estou colocando aqui. Definição da forma de. Vamos melhor colocar aqui definição do estilo das páginas, né? Aqui eu vou colocar o que que é os cabeçalhos das páginas e rodapés. Ok. Como não tem nada para baixo, então agora, pessoal, é hora da gente inserir os nossos capítulos, tá? Depois que inserir os capítulos, aí eu vou mexer no layout, tá certo? Então vamos aqui em cima, a gente vai criar uma pasta chamada capítulo 1. Tá? Aqui nesse capítulo, nós vamos criar agora aqui esses capítulos. Vamos lá. Eu vou criar todos os outros. Capítulo 2. Ah, ele acabou colocando ali dentro. E não era para colocar, não. Vou excluir. Tá? Mas então eu vou criar capítulo 2. Capítulo 3. Vamos criar aqui agora o capítulo 4. Vamos criar aqui o capítulo. Não, é capítulo não, agora é apêndice. Apêndice que nós vamos utilizar, apêndice 1. E vamos também criar o nosso apêndice 2. Ok? Vamos aproveitar aqui já o embalo. E está faltando criar aqui alguns arquivos ainda, né? Está faltando inserir o arquivo com as referências bibliográficas. Então, vamos criar aqui o arquivo. Nós vamos criar aqui agora o arquivo bibliografia.bib, que é aquele mesmo que nós estamos utilizando. Criar. Está aqui o arquivo bibliografia. Não tem nada. Eu vou pegar o conteúdo, tá certo? Da bibliografia que nós já estamos utilizando, tá certo? Há um bom tempo aí, certo? Então tá aqui. Opa, esse aqui é um outro. Que nós estamos utilizando esse aqui, tá? Que eu já passei para vocês.
Ok. Certo? Agora, então agora aqui, vamos agora aqui no capítulo 1, tá? E aqui dentro a gente vai criar um arquivo, que a gente vai chamar de capítulo 1.tec. Criar. Ó, tá ali dentro, tá bom? Aí eu vou aqui no capítulo 2, tá? Aqui dentro eu vou criar um capítulo 2. Vou aqui, agora eu vou criar o capítulo 3. Vou criar. Vou aqui agora criar o capítulo 4. Tá? Agora eu vou lá no apêndice, tá? Eu vou criar lá dentro. Ah, como é que eu crio? Eu marco a pasta e venho aqui, criar novo, tá? Criar novo arquivo. Aí eu vou, isso aqui vai ter o apêndice 1.tec. E aqui no outro, eu venho aqui e vou criar um outro arquivo. Vai ser o apêndice 2.tec. E vou criar. Ok. Né? Então, tá tomando vida aqui tudo que eu estou fazendo. Tá tomando vida. Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Então, vamos voltar aqui no arquivo principal. Tá bom? Vamos voltar aqui no arquivo principal. Então agora nós vamos inserir os capítulos. Então agora aqui, inserção dos capítulos. Tá bom? São 4 capítulos e tem 2 apêndices, tá bom? Então, aqui para poder adiantar, eu vou colocar os capítulos dessa forma, tá certo? Olha o que eu fiz aqui, pessoal. Como está dentro de uma pasta, o nome da pasta capítulo 1, lá dentro vai ter o capítulo 1.tec. Aqui eu não coloquei extensão não, tá? Mas fica subentendido que esse capítulo 1 que aparece após a barra é o capítulo 1.tec. Tá? E depois vem cada um dos outros capítulos. Agora a gente vai colocar a inserção dos apêndices. Tá? A inserção dos apêndices. Como é que isso é feito? Feito assim. Ó. Precisa desse comando aqui, tá? A inserção dos apêndices. Tá? Mesma coisa, ó, tá na pasta, no arquivo apêndice 1.tec. Tá? Ok, pessoal? Feito isso, temos também a inserção das referências bibliográficas. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui, ó. Inserção das referências bibliográficas. Tá? Tem um pequeno detalhezinho aqui que vai ter que ser arrumado, tá? Ó, como eu pus barra no cite, significa o quê? Que eu vou pegar tudo que está no arquivo bibliografia.bib e mandar sair na referência, tá? Vou pegar tudo e mandar colocar lá, tá certo? Só que eu vou fazer o seguinte, depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona dentro do texto, ou seja, como é que vocês vão referenciar lá dentro do texto, tá bom? Por enquanto, só para a gente dar início, eu vou comentar aqui o capítulo 1 e os apêndices. Por enquanto eu vou
comentar só para a gente poder, tá, dar aqui o início ao processo, tá bom, de inserção dos capítulos, capítulo. Então agora eu vou aqui no arquivo capítulo 1, ele está em branco, tá? Para poder adiantar, já vou pegar um que eu já montei, ok? Esse aqui eu vou chamar de, é um capítulo que eu vou chamar de fundamentação teórica, tá bom? E vou acrescentar aqui, tá, um texto, tá bom? Os capítulos eles são divididos em seções, tá certo? Aqui eu estou usando o Lipsum para ele encher de texto, para a gente poder ver, tá? E dentro do capítulo aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou usando a inserção de figuras, tá? Então lá dentro do capítulo vai estar a figura que eu vou inserir, tá? No caso, essas figuras que eu vou colocar aqui estão no formato já PDF, tá certo? No caso, é no formato PDF que eu vou colocar essas figuras. Funciona também EPS, como eu já mostrei para vocês, tá? Mas tanto faz EPS ou PDF. Eu gosto de usar um dos dois, tá bom? O que eu vou fazer antes de começar, antes de compilar, né? Para a gente poder ver o que vai acontecer. A figura 1, eu não coloquei ainda lá não, tá? Então aqui no capítulo 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um upload das minhas figuras para poder colocar aqui dentro. As figuras eu vou colocar dentro do capítulo 1. Então eu vou lá em cima naquela bandejinha que aparece a seta para poder carregar as minhas figuras. Então eu vou buscar no meu computador, tá? Essas figuras. Um momento. Então aqui eu vou pegar as figuras que eu vou utilizar. Tá carregando, carregou, são só duas figuras. Ó, tá vendo que dentro do capítulo 1 tá lá fig1.pdf, fig2. Tá certo? Pro capítulo 2 eu também tenho figuras, tá? Que eu vou pegar agora também já para colocar. Ó, pessoal, para poder colocar no lugar certo, olha, vocês têm que marcar o capítulo. Ó, aqui está marcado. Aí só depois disso é que vocês vão lá para poder pegar as figuras. Aqui vou pegar outras duas figuras. Ó, coloquei fig3, fig4.pdf. Vou aqui agora no capítulo 3. Ilumino, né, faço a marcação. Aí vou subir agora. Fig5, fig6. Ok. Coloquei, tá? Porque eu já coloquei porque eu vou precisar depois. Tá bom? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui depois de compilado, tá? Vamos agora fazer a compilação. Ó, olha que interessante. Vamos ver aqui, sumário, tá? Sumário, ó, já está dizendo, o capítulo 1 foi inserido, o título do capítulo é Fundamentação Teórica e ele é dividido em 3 seções, tá? E aqui mostra as páginas das seções. A página do capítulo está aqui em cima, que é 1, e aqui já passa os fundamentos. Fundamentos, a seção histórica e seção proposta. Proposta metodológica. Aí, lista de figuras. Esse 1 está indicando que no capítulo 1 tem duas figuras, o que aparece aqui, pessoal, são os captions das figuras, tá? O que aparece aqui são os captions das figuras. Tá bom? Ainda não tem tabela. Agora começou, ó, capítulo 1, Fundamentação Teórica. Aqui vem uma breve descrição, alguma coisa, antes de começar a falar no assunto em si. Tá? E aí começa o assunto. Primeira seção. Aí vem aqui uma. Aqui vem aqui uma figura, né? Olha, não coube aqui, né? Mas acontece que o layout aqui de largura e de altura
não é, ele não está permitindo, na verdade, você colocar aqui em cima, né? Então vou fazer aqui uma alteração, tá? Eu vou fazer aqui uma alteração de tal forma que comporte, né? Lá no meu Geometry, tá? No arquivo Geometry, no arquivo de estilo, eu vou lá mexer nas configurações do Geometry. Aqui, vou mexer nele, tá? Vai ser esse aqui, tá bom? Vou lá no principal poder ver o tamanho da fonte que eu estou usando. 12, tá ok. Então agora eu vou recompilar. Tá? Ainda não coube? O que eu posso fazer então aqui? Ou inserir algum texto antes para poder empurrar para baixo. Tá? Para poder empurrar. Inclusive é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou lá no capítulo 1. Antes de aparecer a primeira figura, vamos ver aqui. Se eu colocar mais um parágrafo do Lipsum. Aí já empurrou. Eu vou colocar um pouquinho mais. Ó, aí já resolveu. Tá certo? Então tem no capítulo 1. Olha a numeração das páginas, agora que está em arábico, tá? Algarismos arábicos. Tá? Olha a regra que eu estou usando para poder dar o nome, o rótulo para as figuras. Olha, cap 1, 2 pontos, fig 1. Tá? Por coincidência está sendo o nome da figura, né? Do arquivo da figura, que é fig 1. Tá? Mas pode ser qualquer nome. O que não pode é repetir. Tá? O que não pode é repetir. Ok? E outra coisa, olha. Tá vendo aqui, ó, pessoal? Eu pus o caminho para onde está a figura. Se você não põe o caminho, vai dar erro. Tá certo? Tá ok? Tá. E agora, pessoal, antes de prosseguir, na verdade, vamos prosseguir montando agora os outros capítulos. Tá certo? Agora eu vou no capítulo 2 e vou fazer a inserção dos conteúdos dos outros capítulos. Tá? Então aqui a gente vai ter o próximo agora, o capítulo metodologia. E agora eu vou colocar o conteúdo. Vou colar aqui. Então esse aqui é o conteúdo do capítulo 2. Vamos recompilar para poder ver o que acontece. Estamos ainda no capítulo 1. Ah, eu não ativei o capítulo 2, né? O capítulo 2 ele não apareceu porque eu não ativei, né? Ele está lá comentado. Então eu volto no arquivo principal.tec, venho aqui embaixo e descomento. Agora vamos ver. Ok, então pronto. Apareceu agora o capítulo 2, capítulo da metodologia. Aqui vem o conteúdo. Vem os textos, né? Daqui a pouco, ó, aparece uma figura, né? Mas aqui ficou um espaço grande aqui, né? Antes da primeira figura. Eu vou lá dar uma arrumada nisso. Antes de aparecer a primeira figura. Então, aqui vou acrescentar mais um parágrafo só para poder dar uma preenchida aqui. Ok, ó, foi, arrumou. Agora aqui tem uma tabela, tá? Aqui tem uma tabela que foi inserida, né? A forma de referenciar, pessoal, isso vocês já aprenderam, né? Como referenciar a tabela, né? Aqui no caso, olha aqui a tabela. Como é que, aqui, ó, eu coloquei assim, ó, capítulo 2, tab 1, tá? Ou se quiser colocar aqui, tabela, tab,
tab, dois pontos, cap2, dois pontos, o nome. Tá? É um modo que tem de você poder referenciar. A referenciação de tabelas eu já ensinei. Tá ok? E aqui vai, continua. Aqui sobrou um espaço aqui antes da segunda figura. Eu vou dar aqui uma arrumada, colocando, inserindo mais um parágrafo. Ainda fica um espaço grande logo para outra tabela, né? Aqui vou dar, então aqui eu vou inserir mais um texto. Vou inserir outro, vou colocar aqui mais um outro, vou colocar mais dois. A tabela foi, mas aqui ainda tem um espaço grande ainda. Isso aqui na verdade está aparecendo antes da outra. Deixa eu acrescentar alguns parágrafos. Aqui ainda tem antes da segunda tabela. Essa eu vou colocar aqui 61 até 62. Esse preenchimento desses espaços, pessoal, é importante nos trabalhos que vocês forem fazer. Preencher como? Claro que não é ficar colocando coisa sem necessidade, né? Coloque conteúdo informativo, faça comentários, detalhamentos, tá bom? Aqui eu só estou preenchendo para poder deixar organizado, arrumado, tá bom? Então, montei o capítulo. Vamos lá aqui tem algo que eu quero mostrar para vocês, que é nas tabelas aqui, ó. Ó, o segundo capítulo está aqui, já está aparecendo lá no sumário, né? Lista de figuras aparece e olha só, agora tem as tabelas, ele aparece aqui, tá? Para a tabela aparecer, pessoal, você tem que usar o ambiente table, tá? E colocar um caption. O que aparece aqui, pessoal, são os captions, tá bom? Ok? E para prosseguir, falta a gente montar o capítulo 3 e depois os apêndices, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, aqui dando prosseguimento, montando os capítulos 3 e 4, tá certo? Aqui para poder adiantar, eu já, para não gastar muito tempo nessa parte, sem necessidade, tá? O conteúdo do capítulo 3 está aqui, e o conteúdo do capítulo 4, que está aqui, eu já adiantei, tá? Assim como também os apêndices, tá certo? Os apêndices vocês montam eles como se fossem capítulos, tá? Barra chapter. O apêndice 1 e o apêndice 2, ok? Nomes diferentes. Eu já inseri, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui no arquivo principal e ativá-los, tá certo? Então, eu vou aqui descomentar para que eles fiquem ativos. E vou também, tá, ativar as referências bibliográficas, ok? Então vamos ver o que vai acontecer. Compilando. Ok, tá? Tá aqui, já foi inserido, né? Tá? Aqui já foi inserido. Vamos lá, vamos já lá no final para a gente poder ver as referências. Olha aí, tá? Está aqui as referências bibliográficas inseridas. Como eu coloquei o comando barra no sítio, o que acontece? É inserido tudo o que está dentro do arquivo bibliografia.bib. Tá? Por isso que está aparecendo tudo. Tá certo? Agora, é claro, se você não coloca isso
Aí você vai citando ao longo do desenvolvimento do trabalho, tudo que você citar ele vai colocar, tá? Então, inclusive, essa é uma das vantagens que tem usando o BibTeX. O que acontece? Às vezes o seu arquivo Bib tem 1000 referências bibliográficas, mas para aquele trabalho específico que você está fazendo, você só vai usar ali umas 15, 10, 15 referências, tá certo? Então ele vai colocar apenas aquelas referências em específico que vocês citaram nos textos, tá ok? Mas a inserção é feita normalmente como ensinei na parte de referências bibliográficas, tá certo, pessoal? Como citar, certo? Bom, vamos aqui fazer uma observação. Que observação que é essa? Olha aqui. As referências bibliográficas não foram colocadas aqui no sumário, tá? Então, o que vocês têm que fazer para poder acrescentar? Tá? Aí tem um comando específico com essa finalidade, tá? Que eu vou agora colocar para vocês verem. Tá? Então, logo após a inserção das referências bibliográficas, vocês colocam isso aqui, esse comando. Tá? Esse aqui é o comando que faz adicionar o sumário, tá? Esse add content line. Esse TOC é Table of Contents, tá certo? Ou seja, que é o sumário. Então é para adicionar no sumário, tá certo? Como se fosse um capítulo. Esse chapter está dizendo que é para poder adicionar como se fosse um capítulo. E, tá? É para poder inserir /refname, é o nome das referências bibliográficas, tá? Que nome que é? Referências bibliográficas. E foi que foi definido. Tá bom? Vamos ver o que acontece. Estou compilando. Pronto, olha aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Referências. Tá? Tá lá na página 39, né? Ok? Agora, vamos ver o que acontece se eu colocar um outro nome aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar referências bibliográficas, porque ali está só referências, né? Referências bibliográficas. Vamos compilar. Pronto, ó, tá vendo? O nome que vocês colocarem aqui é que vai aparecer, é o que vai aparecer lá no sumário. Tá bom? E as referências aparecem lá no final. Nesse caso, pessoal, em todos os capítulos, tá? Nós temos tabelas, figuras, tá bom? Ó, as tabelas estão aqui, elas são colocadas, as figuras e aqui é o sumário, tá? Esse A e B são os apêndices, tá? São os apêndices. Okay? Geralmente, o que o pessoal coloca nos apêndices? Às vezes, no decorrer do desenvolvimento do trabalho, é comum os autores colocar só a parte essencial com relação a alguma, por exemplo, algum método numérico, tá? Alguma, ele coloca às vezes afirmações e aí ele referencia no apêndice no final detalhamentos do desenvolvimento para obtenção dessa fórmula. No apêndice estará detalhado, né? Por exemplo. Okay? Então você vai lá e coloca nos apêndices. Ou seja, porque ali não é o foco principal, né? Mas, caso o leitor queira maiores detalhamentos, tá? E vamos lá ver os apêndices. Como é que eles ficam? Aqui antes, ó, aqui nós temos o apêndice A, tá? Ó, aparece assim, apêndice A, o título do apêndice, e aqui vem os detalhamentos. Apêndice B, tá? E assim vai. E depois, por último, as referências bibliográficas. Terminou isso aqui? Terminou o trabalho? Não, terminou não. O que está faltando, gente? Vamos lá no comecinho, tá? Vamos lá no comecinho. Então temos a nossa capa. Essa capa ainda eu vou mostrar para vocês como fazer um melhoramento dela, tá bom? Se vocês quiserem fazer um título aqui em cima, alguma coisa aqui, o título aqui embaixo, tá? O título, às vezes o nome do autor, do orientando, o nome do orientador
e algum detalhezinho aqui embaixo, tá ok? Bom, olha aqui um detalhe, pessoal. Tá? Nós temos isso, né? E agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos preparar o cabeçalho e o rodapé de cada página, tá bom? Para poder fazer isso, nós vamos utilizar um pacote chamado TitleSec. Então, vamos lá no arquivo de estilo e acrescentar o pacote, tá? Eu vou colocar logo aqui abaixo dos pacotes referentes às tabelas, tá? Então, acrescentei aqui. E agora, a gente vai aqui numa área, a gente vai criar aqui uma área, tá? Eu vou colocar isso aqui logo abaixo desses comandos que foram definidos para poder trabalhar com tabelas. Eu vou chamar isso aqui assim, ó, formatação dos cabeçalhos e dos rodapés, tá? Aí tem o comando para isso, ok? Que comando que é esse que nós utilizamos com essa finalidade, tá? O comando é esse aqui, ó. Tá? Eu até vou mudar o nome aqui, vamos colocar um nome mais curto. Vou chamar isso aqui de CabRod. Por quê? Cabeçalho e rodapé, tá? Esse aqui é um novo estilo de página, tá ok? Então, o que esse aqui vai fazer? Olha, esse aqui ele faz o seguinte. Pessoal, report, a classe de documento report, tá? Ele não usa os dois lados da folha, tá certo? Ele não usa os dois lados da folha, tá? É uma página por folha, tá? Então como é que funciona? Funciona assim, ó, tá? O /red rule ele vai fazer aparecer uma linha horizontal no cabeçalho lá em cima, tá? Esse /set red, tá? Ó, deixa eu voltar aqui, vamos voltar um pouquinho para trás. Então, com o pacote TitleSec, eu vou definir um estilo de página, que eu estou dando o nome dele de CabRod, tá certo? CabRod é que eu estou definindo. Então, lá vai ter uma hora no arquivo principal que eu vou colocar Page Style CabRod. A partir daquele ponto, vai ser desse jeito aqui, tá? Então, isso aqui vai definir o quê? A forma como, o que vai aparecer lá em cima, o cabeçalho, e o que vai aparecer lá embaixo. Aqui entre colchetes, o que está sendo colocado? Aqui é colocado a formatação com relação à fonte, que você vai usar lá em cima. Então o tamanho vai ser pequeno, né, small, né, que é um pouco menor que o tamanho padrão do texto. /BF Series vai fazer aparecer em negrito e o tipo de fonte sans serif. Tá ok? Se quiser usar algum outro, daqui a pouco eu posso mostrar para vocês como utilizar. Tá bom? Mas vocês podem mudar. Ok? Bom, aí entre chaves, vocês vão definir o que vai aparecer no cabeçalho e no rodapé. Tá? Como é que funciona isso? Então, o cabeçalho, /red rule, /set head. Esses três primeiros pares de colchetes, abre e fecha colchete, né? Esses três primeiros. O que ele faz? Aqui você vai colocar o que vai aparecer no cabeçalho das páginas que ficarem à esquerda. E nas páginas que ficarem à direita, tá? Vai ser colocado o que está aqui nessas três sequências de chaves. Abre e fecha chaves. Tá certo? No caso em específico, eu vou repetir. No caso específico da classe de documento report, vocês só vão considerar o que vai ser colocado à direita, tá bom?
Você, então vai ficar vazio mesmo esse que está aqui à esquerda, tá? Se esse aqui fosse a classe livro, tá? Se fosse livro, aí você teria que colocar dos dois lados. Por quê? Porque a classe livro, por padrão, ele imprime, ele gera frente e verso da folha, tá bom? E aqui o que eu estou definindo aqui? Estou definindo o seguinte, que é, nas páginas à direita, né? Na página à direita, né? Nas páginas à direita, ou seja, toda a página que tiver ali vai estar à direita, tá certo? Porque é só um lado. Nas páginas à direita, vai aparecer lá em cima, à esquerda daquela página, o título do capítulo. No centro não vai aparecer nada. E à direita, o título da seção em que você está. Tá? O mesmo argumento vale para o rodapé. Tá bom? Só que o comando /footrule para poder fazer aparecer aquela linha horizontal. E aqui /setFoot você vai definir o que vai aparecer lá embaixo. Tá? Então, vai aparecer nas páginas da direita, né? Vai aparecer à esquerda o nome da unidade acadêmica, que no caso é Faculdade de Matemática. E à direita vai aparecer aqui esse /usepage, é o comando para poder fazer aparecer o número da página. No centro não vai aparecer nada. Tá bom? Vamos ver se aqui funcionando agora. Então a gente tem que ir lá no arquivo principal. Tá bom? Logo aqui após a numeração da página, aí você vai colocar assim, page, style, aí você vai colocar o nome, Cabe Rod, tá? Que é cabeçalho e rodapé. Vamos ver o que vai acontecer. Então ele vai carregar aquele estilo lá. Para conhecer mais, pessoal, tem que ler o manual, tá? O Title Search é um manual longo, então peço para vocês olharem lá. Ok, olha só o que foi que aconteceu, tá? Então aqui, ó, vamos ver. Começou o capítulo, tá certo? Aqui não apareceu nada, por quê? Eu já vou explicar isso, tá? Aqui não apareceu nada. Olha só, olha aqui. Ele faz aparecer essa linha, tá? E lá em cima, ó, escreve. Esse aqui é o capítulo em que eu tô, né? Aqui no caso tô no capítulo Fundamentação Teórica. E o assunto que está sendo tratado aqui, o que, que é? Está associado a essa seção, Fundamentos, que aparece. Lá embaixo aparece o que? A faculdade, que é a unidade acadêmica, né? E aqui aparece o número da página. E assim vai, tá certo? Vamos lá, vamos chegar aqui numa outra página. Vamos chegar aqui agora aqui no outro capítulo. Ó, cheguei no outro capítulo. Vamos ver o que acontece. Olha só, você viu no capítulo 1, a primeira parte do capítulo, ele não usa a formatação, tá? Por que isso acontece? Porque você precisa definir a formatação dessa página. Porque normalmente na página inicial do capítulo não tem não tem o cabeçalho e nem o rodapé. Mas tem como definir? Tem, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Ó, não tem. Tá? E assim vai, tá? Quero mostrar uma coisa aqui, vamos ver. O que acontece se eu comentar esse clear page? Vamos compilar. Olha só o que ele faz. Na lista de tabelas em que teria que ter a numeração em romano, em algarismos romanos, olha o que acontece. Ele coloca em arábico. Tá certo? E aqui começa a página 2. Tá? É por isso que você precisa ter esse clear page.
ok? Tá? Então agora, seguinte, então vamos agora criar lá um estilo para as páginas iniciais, tá certo? Para as páginas iniciais dos capítulos. Então vamos voltar lá no arquivo de estilo, tá? E aqui então a gente vai criar um específico para as páginas. Eu vou copiar eu até vou copiar porque vai ser parecido. Cabirod, início, né? Cap. Então esse aqui é o nome que eu estou dando, Cabirod início cap, ou seja, cabeceira rodapé de início de capítulo, tá? De início de capítulo, ok? Ou se quiser dar o nome Cabirod ini, também pode, tá bom? O que eu vou fazer? Olha só, não fica legal aparecer aqui em cima, tá certo? Se quiser colocar, pode colocar, tá? Mas acho que não fica legal. Então eu vou definir para ser só aqui embaixo, tá certo? Então não vai ter aqui, ó, o set head, ou seja, que eu vou definir o cabeçalho, não vai ter. Então eu vou só tirar isso, tá? Tirei, só vai ter o rodapé dessa forma como está aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir cada capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e os apêndices, tá? E os apêndices, para poder colocar o seguinte comando: dspace style cabirod início cap. Eu vou ter que carregar isso aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui no capítulo 1. Logo após o capítulo, né? Eu vou colocar o comando é esse, tá? Dspace style. Você vai colocar cabirod início cap. Vamos ver o que acontece só com isso aqui, tá? Tá compilando. Pronto, ó. Capítulo 1, ele colocou, tá certo? Aí agora é copiar isso aqui, gente, para cada capítulo, colocar logo após o início da definição do capítulo. Então a gente vai aqui em cima, da metodologia, capítulo 3, mesma coisa. Capítulo 4 é a mesma coisa, tá? A gente vai agora aqui nos apêndices também para colocar, tá? Pronto, coloquei. Vamos agora recompilar tudo. Pronto. Vamos ver aqui, estamos aqui no capítulo 1, né? Vamos chegar no capítulo 2 para poder ver como é que ficou lá. Aí, ó, tá vendo? Ó? Agora ele coloca, ok? Ele coloca. O TitleSec, pessoal, eles também permite, por exemplo, ó, eu já vou mostrar. Aí eu peço para vocês lerem o manual do TitleSec, mas eles permitem, por exemplo, vocês configurarem a formatação dos capítulos e das seções. Por exemplo, olha aqui, na seção 3.1, descrição dos problemas reais. Vocês podem, com o TitleSec, aí eu peço para ler o manual, vocês podem configurar essa distância aqui, tá? Essa distância, porque às vezes algumas pessoas acham isso aqui grande. Tem como você estilizar o capítulo, tá? Colocar uma moldura, tem como colocar molduras, tá? Para poder ficar um pouco mais estilizado, não ficar assim tão simples, tá? Tem como fazer isso. Aí eu peço para vocês lerem o pacote TitleSec, ok? É que eu falei, LaTeX ele é um mundo, tá? E continuamente ele cresce cada vez mais, tá? Vamos ver agora como é que ficou lá no finalzinho, tá? Ó, nas referências bibliográficas não apareceu, mas por quê? Porque eu não coloquei lá, né? Vamos lá no principal, né? Aí o que eu faço? Logo aqui após a inserção da referência bibliográfica, eu coloco o comando também,
tá? Display Style. Pronto, aí, ele colocou. Tá certo? Olha, aqui ele colocou. Tá? Uma coisa interessante, né? Aqui no apêndice não tem capítulo. Quer dizer, não tem seção, né? Olha o que acontece quando não tem seção. Só aparece o nome do apêndice. Tá? Mas se o apêndice tiver seção, aí ele vai aparecer aqui do lado aqui, à direita. Tá? Pessoal, o TitleSec também, ele não é a única forma, ele não é a única forma que tem para vocês poderem inserir em cabeçalhos e rodapés, tá? Existem outros métodos. Ok? Ok? Existem outros pacotes que fazem isso. Eu gosto do TitleSec porque eu acho muito simples. Ele é muito simples de entender. Tá? Bem simples mesmo. Ok? Então nós organizamos aqui. Né? Vamos ver se está faltando mexer em alguma coisa. Então, os agradecimentos está ok. Tá? Sumário, ó, ficou bem legal. De figuras. Capítulo nós já formatamos aqui. Ok? Então, tá tudo certo, né? O que a gente vai fazer agora? Tá? Então agora o nosso próximo passo é montar, tá, uma capa personalizada, tá? Vocês lembram que eu não criei a pasta logos, né? Logos, os logos do que eu ia utilizar. Então agora eu vou criar essa pasta, tá bom? Eu vou criar essa pasta com essa finalidade, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? O próximo passo é criar. Nós vamos criar uma capa, mas na forma de um comando, tá? Isso vai ser bem legal. Tá? A gente vai criar uma capa na forma de um comando. Certo? Então vamos prosseguir, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, então o que nós iremos fazer agora? Vamos criar um novo comando para poder criar uma capa customizada, tá? Personalizada. Tá? Então, vamos aqui, ó, vamos comentar essa parte, tá? Que nós iremos criar essa capa. E vou chamar essa parte aqui, ó, onde eu chamei de título, né? Vou chamar de capa versão 1, né? Que é a capa mais simples, né? E aqui embaixo a gente vai criar a nossa capa 2, tá? A gente vai criar um comando que chama barra capa, ele vai ter argumentos, tá? Esse vai ser o comando, barra capa, ele vai ter argumentos, tá? Ele vai ter 7 argumentos, mas nós vamos construir ele parte por parte, tá bom? Antes de mais nada, na minha capa eu vou inserir o logo, tá? O logo da unidade da instituição ao qual está vinculada essa monografia, tá bom? Esse modelo aqui de monografia. Então, para isso aqui eu vou na parte de criação de pasta, né, aqui do Overleaf. Eu vou criar a pasta logos. Vou criar, tá aqui criado. Eu vou clicar nele e vou agora lá buscar, né, fazer um upload. Eu vou selecionar um logo para poder inserir. Ok, já tem aqui o logo, né? Logo da UFO. E pronto, já posso começar. Ok? Então vamos agora lá no arquivo de estilo para poder criar esse comando. Eu vou aqui na área de comandos que eu criei, né? Que eu separei aqui no organizei no arquivo de estilo. New command barra capa. Esse é o nome do comando. Por enquanto a gente vai construir devagarzinho. A gente vai criar com dois argumentos. Primeiro a gente vai colocar um cabeçalho, tá bom? Que vai ser o nome da instituição e depois o nome da unidade acadêmica. Tá? O ambiente que eu vou colocar aqui é o ambiente title page. Tá? Esse é o ambiente que nós vamos utilizar.
Vamos começar colocando aqui esses dois argumentos que eu falei, que é a instituição e a unidade acadêmica. Como é que a gente vai fazer isso? Através do ambiente, nós vamos aqui colocar um ambiente tabular, tá? Então, aqui eu vou colocar /large, que vai ser meu primeiro argumento, que vai ser o nome da instituição. Aí eu vou dar um pequeno espaço aqui, né? 0.5 em, lembrando que em é 1 em, ele é a largura da letra maiúscula M do tamanho da fonte padrão que você está utilizando no texto. E aqui embaixo vai ser o nome da unidade acadêmica. Ok? Pronto. Criei. Tá bom? Ó, os dois primeiros argumentos, tá? E depois eu vou aumentando aqui o número de argumentos. Ok? Vamos lá. Eu vou lá agora para poder fazer o teste. Os meus dois primeiros argumentos, que é a Universidade Federal de Uberlândia e o nome da instituição acadêmica. Quer dizer, da unidade acadêmica. Né? Algumas universidades elas são divididas em departamentos, né? Outras são em faculdades e institutos, que é o caso aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos agora ver isso aqui funcionando. Só com dois comandos. Ele está acusando aqui um erro. Vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos voltar lá na capa e ver o que está acontecendo. New command /capa, o número de argumentos. Eu delimitei. Begin sentence, faltou o end tabular. Então vamos aqui, faltou fechar o ambiente tabular, tá, pessoal? Tome cuidado com isso. Sempre fechar um ambiente, assim que abriu, você tem que fechar. Vamos compilando. Ok, agora corrigiu. Tá certo? Então tá aqui o nome da universidade e embaixo o nome da unidade acadêmica, que é a Faculdade de Matemática. Certo? Agora aqui embaixo vai vir um terceiro argumento, que é o título. Eu vou dar um espaço aqui, tá? que depois eu posso ir ajustando. Eu vou começar com 4 centímetros. Pode ser que depois precise aumentar. Então eu vou colocar aqui /v space 4 centímetros. Para poder forçar esse dimensionamento, eu vou colocar esse asterisco após o comando /v space. O asterisco ele força essa medida, tá? E logo aqui embaixo eu vou usar um ambiente chamado mini-page, tá? O ambiente mini-page ele é muito útil e nesse caso ele cria, tá? Ele cria um pequeno espaço, como o nome tá dizendo, mini-page, né? Ele cria uma mini página com aqui nesse caso, né? Com os parâmetros aqui, com a altura dessa, ou seja, ele faz uma caixinha, né? A altura é 4 centímetros e a largura dessa caixa é 85% do tamanho da largura, da largura, né, do corpo de texto. Ok? Lembrar aqui de fechar o ambiente. Fechei o ambiente. Tá? Aqui dentro eu vou colocar isso aqui. Ó. Eu vou colocar um delimitador para dizer que o que vai entrar aqui dentro eu quero que tenha espaçamento entre linhas 1,5. Agora aqui eu vou colocar o comando Center para poder centralizar. Begin Center. E agora eu vou colocar um parâmetro que é para definir o tamanho do título, da fonte do título, que vai ser Hild. Tá? Vou usar /Hild. E aqui, ó, pessoal, quando é assim, no caso desse ambiente, coloque esse espaçamento, uma linha, tá? Salta uma linha entre um e o outro. Tá? Deixa essas duas linhas em branco. Aumentei o argumento, então terceiro, eu venho aqui no comando /capa, digo para ele que tem 3 argumentos. Vou agora testar. Eu vou lá no principal. Vou acrescentar aqui agora o título. O título é o mesmo que eu estava usando anteriormente. Tá?
Ok. Terceiro argumento foi colocado, que é o título do trabalho. Então agora vamos compilar para poder ver como é que fica. Ó, saiu desse jeito aqui, né? Aí eu vou baixar só mais um pouquinho, tá bom? Fazer aqui um ajuste. Em vez de ser espaçamento 4,5, 4,5, eu vou dar um espaço aqui, ó. Esse espaço aqui que está acima do título, eu vou colocar 4,5. Só para dar descer um pouquinho. Ok. Pouca coisa. O que eu vou fazer agora? Aqui embaixo eu vou colocar o nome do orientando, ou orientanda, ou do orientador ou orientadora. Tá certo? Então aqui eu vou dar um espaçamento logo após esse o mini page. Vou colocar aqui um vspace. Eu vou colocar 1 centímetro de espaço e vou usar algo similar ao que eu usei aqui em cima para poder colocar a universidade e a unidade acadêmica, tá? Então eu vou aproveitar o que eu já fiz, copiar com muito cuidado e adaptar, tá? Então coloquei aqui. Agora aqui eu vou usar tamanho large. Já está de bom tamanho isso aqui, large. Ok? Bom, primeiro vai ser o nome do. Primeiro aqui vai ser o nome do orientando, né? Aí aqui embaixo eu vou escrever, né? Orientando. Orientanda, né? Orientando, orientanda. Aí aqui eu vou dar um espaçamento de 1 em, tá? Aqui para baixo eu vou fazer a mesma coisa, 0,25 em. E aqui embaixo eu vou escrever o nome do orientador, ou pode ser orientadora também. Então, ok, orientador, orientadora. Esse aqui vai ser o meu quarto argumento, esse aqui vai ser o quinto argumento. Coloquei. Vamos ver agora como é que vai ficar. Então lá em cima aumentou o número de argumentos, eu vou somar aqui mais 2, então vai ser 5 argumentos que eu vou entrar. Tá? Então, a gente vai agora mexer para poder ver. A gente vai lá agora. O erro aqui é porque eu apertei Ctrl Enter e ele acabou compilando sem que eu tivesse mexido no arquivo principal, né? Porque são 5 argumentos. Então agora vou colocar aqui os outros argumentos, né? Então agora aqui é o nome aqui do autor da obra, né? Júnior, filho, sobrinho, neto. Tá? Ou seja, esse autor ele tem o nome do pai, do tio e do avô. E agora aqui o nome aqui do. A gente vai colocar aqui o nome, né? O nome fictício, né? Tudo isso aqui é nome fictício, tá? É até o nome aqui, o nome humorístico, né? Esse aqui é o nome do orientador. Ok? Vamos ver como é que fica. Está compilando. Ok, saiu aqui. Certo? Então, ó, o espaçamento tá bom, né? Para o título aqui, ó, esse espaçamento de 1 centímetro tá bom. Ok? Então agora, a gente vai colocar aqui embaixo o seguinte, a gente vai dar agora aqui um espaçamento, né? Para poder colocar o logo, colocar o nome da cidade e o ano. Ok? Então, vamos voltar lá no arquivo de estilo. Vamos aqui logo após esse Parent Center. Eu vou colocar um comando /vfil que ele força descer o que está para baixo até o fim da página, tá? /vfil verticalmente. Então, eu vou aproveitar o que foi feito aqui anteriormente com relação a esse Begin Center de Center com o tabular, porque o comando vai ser parecido, e fazer as devidas adaptações. Ok? Então aqui vai aparecer o nome, que eu vou deixar um espaçamento de 0,5. Aqui eu vou inserir o logo, include graphics.
Aqui eu vou colocar o tamanho 0.6. Tá dentro da pasta logos, então é logos, tá bom? É ufo.eps, ok? Agora aqui embaixo vai vir o sexto e o sétimo argumento. Quais são esses argumentos? É a cidade, tá? E embaixo o ano, né? É o ano de defesa, né? O ano que, o ano que o autor da obra está fazendo a defesa. Ok? Então, vamos agora lá, porque aumentou agora, são 7 argumentos. Eu tenho que mexer aqui, ó, colocar 7 argumentos. Tá? Eu tenho que colocar aqui 7 argumentos. Agora eu vou lá no arquivo principal. Vou acrescentar então o nome da cidade. E colocar também aqui o ano. Tá bom? Então vamos agora compilar para ver como é que fica. Ok, tá aqui embaixo, ó. Olha como apareceu. Tá? Então, fizemos uma capa, tá? Olha que legal, com o comando capa, tá? O macro, né? Com o macro chamado capa, né? Isso aqui poderia ter sido feito também com o environment, né? New environment, você criar um ambiente para poder colocar tudo isso aqui, poderia também ter feito, tá? Então, isso aqui é uma capa customizada, né? Agora, pessoal, eu vou deixar a cargo de vocês o seguinte, isso aqui é como exercício, tá? Isso aqui vai ser um exercício. Tá? Porque, é, normalmente, logo após a capa, é comum aparecer, aí vai depender das regras, né, da instituição acadêmica e tudo mais, é comum aparecer ali se isso aqui for, caso isso aqui seja uma monografia de graduação, é comum aparecer o nome dos professores que compõem a banca, o nome do orientador e o nome dos demais professores que compõem a banca, né? Você coloca o nome, coloca uma linha, né? Porque no final eles têm que assinar, né? A defesa aprovando e tudo mais, né? Isso é algo que eu vou deixar como exercício, tá bom? Um outro exercício que eu deixo para vocês, tá? Fazer uma página com uma ficha catalográfica. Seria até interessante vocês criarem um comando, tá? Ou um ambiente que permita montar a ficha catalográfica do seu trabalho, tá? Porque esse trabalho ele vai para imagina, para a biblioteca da sua instituição acadêmica e lá ele vai ter que ser, ele vai ter que ter uma ficha catalográfica, né? Então criar uma página com uma ficha catalográfica, tá? Isso é um exercício. Outro exercício é muito comum é muito comum a, que determinadas obras, principalmente da área de engenharia, além de outras áreas técnicas, né, tem uma página com os acrônimos, com as siglas, tá? O LaTeX ele tem uma ferramenta para isso, tá? Ele tem recurso para a criação de página com os acrônimos, tá? Com as siglas, tá? Que você utiliza ao longo de todo o seu trabalho, tá? Então eu deixo isso para vocês também como exercício. Um outro exercício, tá? O LaTeX ele tem recursos para poder criar índice remissivo, tá bom? Tem recurso para isso. Então eu deixo também para vocês como exercício. Tá? É como criar um índice remissivo para uma monografia, para uma dissertação, uma tese, um livro, tá bom? Um relatório técnico, tá bom? Então isso eu deixo a cargo de vocês como exercício, tá? Agora um outro detalhe que eu acho importante eu chamar a atenção aqui, eu até vou fazer para vocês terem uma noção do que eu quero dizer.
Tá? Pessoal, quando vocês forem desenvolver, colocar equações matemáticas, tá? Presta atenção aqui no que eu vou, nesse exemplo que eu vou colocar, né? Pode-se observar que as equações quadráticas pode-se observar que as equações quadráticas aí você vem aqui, coloca a forma geral de uma equação quadrática. Podem ter podem ter uma única solução ou duas soluções ou nenhuma solução no conjunto dos números reais. Então, olha, esse aqui é só um texto aqui só para poder ajudar a se nortear, tá bom? É o seguinte, quando você vai escrever um texto em que vai ter logo em seguida uma equação matemática e logo após a equação a continuação da explicação sobre ela, alguma argumentação sobre a expressão matemática, não dê espaço, tá certo, entre o texto e a equação matemática, tá? Isso aqui eu estou usando porque o barra abre colchete, barra fecha colchete para delimitar a expressão matemática, porque eu não vou referenciar, tá? Mas deixa eu colocar aqui para supor que eu uso o bench equation. Tá bom? Vamos colocar aqui um rótulo, embora não precise, mas só para deixar completinho. Então, olha só. Veja. Quando você for. Eu reitero, tá? Eu vou compilar para poder mostrar para vocês, tá? Quando vocês forem argumentar alguma expressão matemática, fazer algum comentário, então pode-se observar que as equações quadráticas. Aqui está a equação, tá? Vou colocar aqui duas soluções reais e distintas. Tá? Duas soluções iguais. Tá bom. Então é um pequeno argumento aqui, né? Então, suponha que vocês estejam aqui diante dessa situação. Não dê espaço, tá bom? Se o que vai vir, o que está vindo em cima, logo depois tem uma equação e embaixo, logo depois é a continuação da explicação, uma argumentação sendo feita em cima dessa expressão matemática, não dê espaço, tá? Olha só o que acontece. Eu vou compilar isso aqui. Eu vou lá para o final do capítulo 1. Aqui, tá? Eu quero que vocês observem o seguinte. Ó, tá aqui a equação. Olha o espaçamento entre a linha de cima e o que tá e a equação para a linha de baixo. Você está vendo que essa distância é a mesma, tá certo? A distância é a mesma. E olha outra coisa, não ocorre a indentação, tá? Não dá início de parágrafo não, né? Ele continua aqui embaixo certinho, tá?
Então, o que acontece? Isso aconteceu porque eu fiz dessa forma. Agora, se eu soltar uma linha, perceba que a distância vai aumentar, porque o LaTeX ele interpreta isso aqui, ó, essa linha aqui, ó, olha ali 59. Ele interpreta isso como sendo início de parágrafo. O que vai acontecer? Ele vai dar um parágrafo aqui, tá? Então vou compilar para vocês verem. Ó, olha o que aconteceu. Além dele ter entendido que é início de parágrafo, então ele deu aquele espaçamento do parágrafo, a distância da equação até a continuação aqui embaixo é maior do que a da equação para a linha de cima. Tá bom? Então fique atentos a isso, tá? Porque se for continuação, não dê espaçamento, tá? Embora nas aulas eu tenha dado esse espaçamento, foi só para poder facilitar a visualização, né? Porque o primeiro contato com o assunto é bom ficar bem destacado. Mas agora que vocês já estão acostumados, não deem esse espaçamento, tá? Se for continuação, agora, se for continuação, terminou a equação, inclusive, se isso aqui for o fim, a equação for o fim, coloque também o ponto final, tá? Coloque também um ponto final. Porque esse destaque é para poder você chamar atenção, fica melhor de visualizar do que ficar na própria linha, tá? Porque tem expressão matemática que envolve muitas linhas, muitas equações, né? Então, tá? Então, pessoal, então assim, tome cuidado com isso, tá ok? Tome cuidado com isso aqui, tá? É um conselho para o desenvolvimento de vocês no assunto, tá? Outros detalhes que eu gostaria de comentar, tá? É, é, tem também a questão, né? Tem aqui, ó, no caso do pacote Arev, o pacote Arev ele tem suporte. Quem desenvolveu o pacote, o tipo de fonte, né, Arev, ele também desenvolveu suporte para as equações matemáticas, né, associado a que tipo de fonte. Mas pode ser também que vocês tenham interesse, tá, em fazer o quê? Usar para a escrita um tipo de fonte, para as equações matemáticas o tipo de fonte. Tem como fazer isso. Aí eu peço para vocês pesquisarem, tá? Ou seja, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa para poder aprender, tá? Não dá para poder passar tudo, entendeu? Mas o que eu passei até agora já dá para vocês treinarem bastante, tá? Agora sim, eu reitero, para vocês dominarem LaTeX, tem que fazer uso contínuo. Sempre que for desenvolver algum texto, tá? Desenvolva em LaTeX. Desenvolva LaTeX, tá? Eu tenho um amigo que quando ele foi aprender LaTeX, ele usou uma estratégia, né, para poder aprender da seguinte forma. Ele pegou o Word que ele tinha no computador dele e desinstalou. E só deixou LaTeX no computador dele. Ele só deixou lá o editor para LaTeX e o compilador LaTeX. Ele fez assim para poder aprender LaTeX. Ele falou, nossa, ele falou assim, olha, eu queria me forçar a fazer tudo em LaTeX. E ele aprendeu. Ele fez tudo. Tá? Tá? Então, mas claro, isso vai de cada um, né? Cada um tem a sua estratégia de aprendizado. Mas o que eu reitero é façam o uso contínuo. E também, mesmo depois do curso, pessoal, sempre que vocês tiverem dúvidas, quiserem alguma orientação sobre LaTeX, entre em contato com a equipe de professores, tá? Mande um e-mail, ok? Tá? Porque o nosso interesse, o interesse de toda a equipe é que todos vocês passem a utilizar LaTeX com frequência, tá? Que o LaTeX deixe de ser esse sistema de preparação de textos que provoca medo, né, em muitos. E não é assim. E não é assim. O primeiro contato, né, como toda cultura nova, provoca um choque, mas depois com o uso constante, tá? Deixa de ser aquele tipo de software que provoca medo, né? E não é essa a intenção. Ok, pessoal? Então,
Com isso, nós terminamos o que pode se dizer da parte do curso, né? A parte principal daquilo que vocês precisavam saber sobre LaTeX, né? Começou com os fundamentos, daí foi crescendo com as equações, depois com as figuras, com as tabelas, criação de macros, né? E aí culminou aqui com a elaboração de uma monografia, né? Outro exercício, livros, tá bom? Porque livro, o Document Class Book, ele por padrão é frente e verso, tá? Ele usa os dois lados da folha. Então, aprendo também a desenvolver isso em livros. Também outro exercício para vocês, tá ok? E agora, as próximas videoaulas, faltam só 2 videoaulas, tá ok? Elas se referem ao quê? Aí já são atividades de auxílio mesmo para apresentar. Um é para apresentação e outro é para pôster, tá? Então eu vou ensinar vocês nas próximas videoaulas a como fazer pôster em LaTeX. No caso, nós vamos utilizar o Beamer, que é uma classe, tá, de documento, o Beamer, e o pôster, tá certo? Como desenvolver pôster em LaTeX. Ok, pessoal? Então, fico por aqui, tá? E até a próxima videoaula.